metodologia que te ajuda a entender quando aplicar a inteligência artificial e que tipo de perguntas e que tipo de racional você tem que ter para conseguir otimizar um processo com ela. É entender a inteligência artificial como se fosse um super funcionário, um super estagiário que você tem ali à disposição para efetuar alguma tarefa repetidas vezes a partir de algumas instruções. Então, uma pergunta super importante a se fazer para entender se a inteligência artificial consegue te ajudar é: eu conseguiria resolver esse problema contratando mais uma pessoa só para dar vazão no tanto de volume de trabalho que a gente tem? O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho um sistema de atendimento onde os meus clientes podem mandar tickets. E eu consigo resolver tudo bem, eu não tenho nenhum problema operacional na resolução desses tickets, mas falta braço. Então eu consigo resolver 100 tickets por dia, mas estão chegando 200. Então a melhor forma de resolver isso é só contratar mais gente e aí eu vou conseguir atender a demanda. E esse é um exemplo clássico, muito claro de como a inteligência artificial consegue te ajudar. Porque o seu problema não é resolver de forma diferente, você já sabe resolver o problema. Mas a demanda é mais alta do que a sua capacidade de resolver esses problemas. E se você conseguisse pegar qualquer pessoa, ensinar ela a passar as instruções e ela vai conseguir resolver aquele problema também, porque o seu processo já está bem definido, é um sinal muito claro de que a inteligência artificial também conseguiria resolver esse problema e muito provavelmente muito mais rápido. Mas se você tem um trabalho onde a entrada, o pedido, é uma pergunta, é uma instrução, e o que tem que sair como resultado da tarefa é alguma decisão, algum texto, a inteligência artificial já consegue ajudar muito bem. Então, tendo isso em mente e a gente já identificando uma tarefa que ela consegue ajudar a gente, qual que é a nossa metodologia? A metodologia que a gente vai adotar aqui são 4 etapas que a gente chama de time ou time. Funciona tanto em inglês quanto em português. São 4 etapas muito claras que, se eu seguir por elas cronologicamente e acompanhar da maneira que está definido no papel, eu vou conseguir estabelecer esse processo. E da onde vem esse nome? Esse nome vem das 4 etapas, que é T-I-M-I-E. Então, o T é a task ou tarefa, que é definir a tarefa, o problema que a inteligência artificial tem que resolver, que ela tem que executar. A segunda etapa é o instruct ou instruir, que é a instrução que eu vou passar para a inteligência artificial de como ela deve resolver esse problema. A terceira etapa é o measure ou o medir, que é acompanhar o resultado da inteligência artificial resolvendo esse problema algumas vezes para entender se a minha instrução está adequada e se ela está conseguindo resolver de forma satisfatória. E o E é o establish ou estabelecer, que é estabelecer o processo e passar apenas a acompanhá-lo fazendo correções quando necessário. E a gente fala de fazer correções quando necessário, porque muitas vezes você pode deixar um processo correndo quase que infinitamente, mas de vez em quando alguma variável muda, algum objetivo de negócio muda, e aí você precisa fazer um leve ajuste no meio do caminho. E a alusão que a gente faz aqui é o time ser o tempo que você economiza com inteligência artificial, e a gente vai falar um pouco disso depois, mas também tem o time em português, que é você olhar para a inteligência artificial como se efetivamente fosse uma parte do seu time que trabalha com uma eficiência muito aumentada. Então, antes da gente explicar cada etapa, vamos dar uma olhada em um exemplo que eu montei aqui para ficar um pouco mais fácil, dar um pouco mais de contexto de como que isso é aplicado. E a gente vai olhar para um processo de marketing onde você tem geração de conteúdo. Então, a situação aqui é: preciso fazer posts para um blog, para uma rede social, alguma coisa do tipo, e eu preciso gerar o conteúdo em si, escrever o post, e eu também quero gerar uma imagem de capa para colocar nesse post também. E aplicando isso na metodologia, quando a gente divide pelas 4 etapas, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem a tarefa que a inteligência artificial tem que executar. Nesse caso, ela vai receber uma ideia de post e vai ter que gerar tanto o conteúdo escrito quanto uma imagem de capa. Então essa é a tarefa. Na fase de instruir, eu tenho que escrever o que a inteligência artificial tem que fazer, que muito provavelmente na hora de definir a tarefa você já vai ter uma ideia, vai ser muito parecido. E aqui quase como se eu estivesse falando com uma pessoa. A partir dessa ideia, escreva um texto de aproximadamente 1000 palavras para postarmos no nosso blog e gere uma imagem que possa acompanhar o texto. Aqui eu vou manter bem simples e vou explicar como isso poderia ser melhor depois. Mas perceba que se você abrir uma inteligência artificial e mandar essa instrução, ela já vai conseguir te devolver alguma coisa suficiente. Poderia ser melhor, sim, claro, a gente vai falar disso depois, mas já resolve o problema.
Então agora com a tarefa e a instrução, você já consegue testar a inteligência artificial algumas vezes para ver se ela resolve o problema de forma satisfatória. E nessa etapa vem o medir, que é entender se ela está resolvendo dentro de uma taxa de sucesso que você considera ok. Se não estiver, você volta para instrução e se estiver, você passa para a próxima etapa, que é estabelecer o processo e aí puramente acompanhar para entender se ele pode ser melhorado ou se deve ser feita alguma correção no meio do caminho. Então agora que a gente tem um exemplo um pouco mais tangível, vamos falar das etapas em si. Então vamos falar primeiro da etapa de tarefa. O que a gente considera aqui uma tarefa? Uma tarefa é quando você tem um problema e você tem uma entrada e você quer um resultado, ou seja, você quer uma saída. Nesse caso do post do blog, a gente tinha como problema gerar textos e imagens, e a entrada era uma ideia. E o que a gente espera como resultado, como saída? A gente quer um texto de blog e quer uma imagem. Então perceba que está muito claro o que tem que ser alimentado para a inteligência artificial e o que deve ser o resultado. Na fase de instrução, basicamente, a gente está fazendo duas coisas. Dando o contexto e preparando a inteligência artificial para a tarefa e pedindo algo específico para ela. E o específico aqui é muito importante. Então, como contexto, eu estou informando que eu vou alimentar uma ideia para ela. E como instrução, ela tem que gerar o texto e imagem a partir disso. E o legal daqui é que a fase de instrução não tem código, não tem variáveis que devem ser configuradas, a gente tem quase que uma conversa. Você pode explicar de forma muito clara, com palavras, com um discurso, o que você espera que seja feito e vai ser feito. Nessa fase, quanto mais claro o objetivo, quanto mais contexto você der para a inteligência artificial e quanto mais específicas forem as suas requisições, melhor vai ser o resultado. Num próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas existe uma diferença entre eu simplesmente falar gere um texto para o meu blog e falar, por exemplo, sabendo que eu sou uma empresa de investimentos e que geralmente eu dou esse tipo de conselho, gere um post para o meu blog de mais ou menos 1000 palavras com introdução, 2 pontos e uma conclusão. Um resultado vai ser consistentemente melhor do que o outro. Ou seja, é muito mais provável que ele vai cair dentro de um padrão de qualidade. O terceiro ponto é a questão da medição. E aqui é uma coisa interessante porque o que é medir o resultado de uma inteligência artificial? E é uma coisa que as pessoas se confundem um pouco, não fica tão claro. E aí, de novo, basta pensar na inteligência artificial como mais uma pessoa do seu time. Se você tivesse que avaliar uma pessoa que está escrevendo um texto, muito provavelmente você olharia se ela acertou a formatação, se o texto está condizente com o que foi pedido e outras coisas do tipo. Então, nessa fase, eu vou testar a inteligência artificial várias vezes, nesse caso jogando umas 5, 10 ideias diferentes para ela, e eu vou ver se está condizente com o que eu estou esperando. Se ela estiver consistentemente fazendo algumas coisas erradas, por exemplo, em um texto ela escreve como se fosse uma agência de viagens e em outro texto ela escreve como se fosse um youtuber de comida. Significa que a minha instrução não está muito boa e eu tenho que voltar para a etapa de instruir para corrigir o texto que eu mando para ela. Mas se estiver tudo bem, eu posso passar para a etapa de estabelecer o processo, deixar isso rodando e acompanhar para ver se não tem nada que eu não peguei durante essa etapa de testes. Então vamos fazer mais um caso aqui para ficar ainda mais claro na cabeça de todo mundo. Vamos falar que o problema que eu tenho que resolver é que eu tenho aquele sistema de suporte e está chegando muito ticket de atendimento. E aí eu identifico que um problema que eu perco de tempo na resolução dos tickets é categorizar esses tickets. Isso aqui é financeiro, isso aqui é marketing, para onde tem que ir esse ticket para alguém conseguir resolver? Geralmente é aí que atrasa o processo e os tickets demoram para ser respondidos. Então pensando aqui na metodologia tarefa, instruir, medir e estabelecer. Qual é a tarefa? A tarefa que é receber um ticket e atribuir uma categoria para ele. Como instrução, por exemplo, eu posso colocar a partir da descrição desse ticket, categorize sabendo que as categorias possíveis são financeiro, vendas ou tecnologia. No processo de medir, eu vou mandar alguns tickets passar por essa inteligência artificial, talvez alguns que já tenham até sido resolvidos, e eu vou ver se ela vai categorizar corretamente. Pode ser até que ela erre um pouco, mas dentro de uma taxa aceitável, por exemplo, 1 em cada 50 tickets vai ser categorizado errado. Ou pode ser que ela erra bastante, porque uma coisa que tradicionalmente é visto como financeiro
aqui é visto como comercial. Então vou ter que voltar na instrução e explicar esse contexto, sabendo que tickets desse tipo são comerciais. E depois que eu rodar mais alguns testes e ver que está dentro de uma taxa de acerto aceitável, eu vou passar isso para estabelecer o processo e começar a acompanhar. Então essa é a metodologia, essa é a versão básica dela, tem mais alguns pontos que eu não coloquei aqui, a gente vai falar em outro vídeo, mas é para não deixar muito confuso. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que é muito claro entender os resultados práticos que isso tem no dia a dia. Porque geralmente quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de economia de tempo, é fazer um processo muito mais rápido, basicamente de forma instantânea e também numa taxa de erros às vezes menor do que a de um humano. E para exemplificar, a gente vai pegar o caso da elaboração de conteúdo, onde a gente pode pensar nas etapas até um texto ser postado no blog. E sem a inteligência artificial, quais são as etapas? Eu tenho que definir o tópico, que pode demorar aí talvez uns 15 minutos. Depois eu tenho que escrever o rascunho do texto e essa é a parte demorada. Dependendo do tipo de texto, eu posso demorar aí umas 4 horas. Depois que o texto está escrito, a gente passa isso para alguém fazer uma arte da capa e vamos falar que isso demora talvez aí umas 2 horas. E por fim eu tenho tempo de subir o post e aí a gente vai colocar mais uns 15 minutos. Então no total a gente teve aí um tempo de 6 horas e 30 minutos para um post no blog. Com a inteligência artificial a gente tem a mesma primeira etapa, definir uma ideia, 15 minutos. Só que aí vem a mágica da inteligência artificial, que é gerar o rascunho e fazer a arte da capa é efetivamente 0 minutos, é instantâneo. Então aí eu tive um ganho absurdo de eficiência. Aqui a gente vai colocar uma etapa extra depois de revisar o que a inteligência artificial fez e alterar alguma coisa se for necessário ou pedir para ela fazer de novo. Então no final dessa etapa ainda tem um humano, mas ele está fazendo um trabalho muito mais eficiente, menos volume de trabalho e está demorando aí 30 minutos. E por fim a gente termina com a mesma etapa, que é subir o post, que demora 15 minutos. Ou seja, com a inteligência artificial a gente passou para um total de apenas 1 hora para o mesmo post. O que significa que esse processo ficou 6,5 vezes mais eficiente. Então vocês podem ver que tem ganhos claros aí no uso da inteligência artificial. O processo fica mais eficiente e muitas vezes até menos estressante. O que eu tenho aí é como se fosse um membro do time que trabalha com uma eficiência quase infinita, onde o tempo de execução de uma tarefa é praticamente 0. E a gente colocou aqui 2 exemplos, mas de novo, qualquer processo onde eu tenho uma entrada e uma saída muito claras, onde o resultado final é basicamente um texto, uma decisão, eu posso aplicar ali inteligência artificial. E com essa metodologia fica muito claro quando e como eu posso aplicar inteligência artificial, qual o tipo de pergunta que eu devo fazer e qual que é o tipo de racional que eu devo seguir para sair de uma demanda, de uma necessidade, para um processo efetivamente otimizado com IA. Existem alguns itens da metodologia e algumas coisas um pouco mais avançadas, como por exemplo engenharia de prompt, que a gente não falou nesse vídeo porque ele é uma introdução para você entender como que a IA pode te ajudar e como você deve aplicá-la. Mas no próximo vídeo a gente vai refinar o processo um pouquinho mais para, mais do que a implementação, você entender como que você pode aplicar isso da forma mais eficiente possível. E novamente, se você gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, ficou interessado em como que a gente consegue te ajudar, é só falar com a gente no link que a gente vai deixar na descrição e o nosso time vai conseguir te ajudar.